freguesia de Cesar foi palco do arranque do segundo troféu Concelhio Oliveira das Meias Gedás. Além do calor, e aqui as nossas zonas têm naturalmente muito declive e vão obrigar a um rompe-pernas constante. Este percurso tem 3 montanhas de terceira categoria, 2 de segunda, estradas estreitas, vira à direita, vira à esquerda, portanto dentro do concelho de Oliveira das Meias, dentro das 19 freguesias que compõem este concelho, um percurso que, acho eu, vai ter como vencedor o corredor mais bem preparado e que melhor resistir ao sobe e desce constante. Na primeira edição do Troféu Concelhio Oliveira de Azeméis, Sérgio Ribeiro foi o vencedor. O corredor da EFAPEL Glass Drive procurava novo triunfo. Espero poder repetir o feito do ano passado. É uma terra que me diz muito e é sempre grande orgulho e grande motivação ganhar nesta terra. 113 corredores alinhavam em Cesar para o segundo Troféu Concelhio Oliveira de Azeméis, uma corrida organizada pela Escola de Ciclismo Bruno Neves, Marcos Chagas. Os atletas tinham de pedalar 115 km num percurso difícil. Percurso muito sinuoso, exatamente para percorrer as tais 19 freguesias do concelho de Oliveira das Azeméis. A juntar às dificuldades havia ainda o calor, foi a primeira prova da época com temperaturas tão elevadas. Acima dos 30 graus e que marcou também este pelotão, e daí um número bem elevado de abandonos da corrida. Primeiras pedaladas com Thomas Swift Metcalfe a impor o ritmo na dianteira, o britânico da Carmin Priu a arrancar forte nestes primeiros metros. É um britânico já muito algarvio e que, portanto, se adapta rapidamente a esta temperatura, que se fez sentir, e é bom referir, em todo o fim de semana, sábado e domingo. Apesar das várias tentativas de fuga no início, o pelotão ia controlando a corrida. Aqui, ao quilómetro 18, estava instalada a primeira de 5 contagens de montanha. Com o espanhol do Loltano Dunas Douradas a ser o primeiro, ligeira vantagem na altura para António Olmo, à frente de Bruno Silva da LA Antarte e David Livramento da Carmin Priu. O pelotão, depois desta passagem pela montanha, voltava a rolar compacto e onde havia a assinalar a presença de 4 equipas jovens do país vizinho da Espanha. E que saúde essa mesma presença, atendendo ao reduzido número de corredores portugueses na atualidade. Entretanto, o pelotão voltava a rolar compacto, mas seria por pouco tempo, isto porque o conjunto algarvio do Carmin Priu continuava muito ativo neste início de corrida, nomeadamente Thomas Swift Metcalfe, que tentava a sorte mais uma vez aqui a levar na roda João Correia. Um dos jovens corredores da equipa de Manuel Correia. Os fugitivos chegavam a Oliveira das Azeméis para a primeira passagem pela linha de meta e atrás atacam mais corredores que se aproximam dos dois da frente. Um grupo que se aproxima já dentro de Oliveira das Azeméis, na aproximação então àquela que seria a meta final da corrida. Curiosamente, os 2 homens que estavam na dianteira acabam por ser os 2 primeiros a passar nesta meta volante. Thomas Swift Metcalfe e João Correia, os 2 passaram então pela primeira vez na linha de meta, seguidos por David Livramento, colega de Metcalfe. Ainda neste grupo vinham António Amorim, Rui Sousa, Jorge Montenegro, Marco Cunha, Hugo Sabido, alguns dos nomes que estavam neste grupo que passava a liderar a corrida, mas seria por pouco tempo, isto porque o pelotão estava muito próximo. Pelotão muito próximo e acaba por anular esta iniciativa. Este é o momento já com pelotão compacto. Mas seria por pouco tempo, os corredores chegavam a mais uma contagem de montanha, desta vez de terceira categoria, e o espanhol do Loltano Dunas Douradas a conseguir isolar-se. António Olmo é o primeiro neste ponto de interesse, à frente de Bruno Silva, do LA Antarte, e de Filipe Cardoso, do EFAPEL Glass Drive. Este é um momento marcante na corrida. No pelotão atacava um grupo numeroso e o grosso da coluna deixava definitivamente estes corredores isolados. É como que o momento-chave de toda a corrida, atendendo a que o grosso do pelotão acaba por perceber que toda a gente está ali representada, todas as formações estão lá e então, depois que sejam eles a decidir entre si o que vai acontecer na competição. Aqui, como víamos no pelotão, não havia quem assumisse as despesas da perseguição, Marco. Daí que a vantagem também começasse rapidamente a ser bem alargada. 18 corredores isolados na frente, a Carmin Priu era quem assumia a dianteira do grupo. Os algarvios tinham aqui 3 unidades, Diogo Nunes, Walter Pereira e David Livramento. No entanto, a equipa mais representada era o EFAPEL Glass Drive, com 4 elementos.
Havia aqui um conjunto de corredores com características diferentes, é verdade, mas um pouco de tudo. E não deixava de ser curiosa alguma calma da parte da equipa de Carlos Pereira, mesmo na presença, por exemplo, de Filipe Cardoso, como sabe, um dos principais finalizadores na atualidade em Portugal. Entretanto, na frente atacam 4 corredores: David Livramento, do Carmim Priu, César Fonte, de equipamento amarelo, do EFAPEL Glass Drive, ainda o jovem Luís Afonso, da Liberty Seguros, e o argentino Jorge Montenegro, do Loutano Dunas Douradas. Um dos corredores mais temidos neste grupo e até no pelotão na atualidade, o argentino da equipa de Lolé, já ganhou por mais de uma vez e é, como já se percebeu também, um homem que finaliza muito bem quando se trata de chegadas mais seletivas. Em Cesar, César Fonte ganhava a segunda e última meta volante do dia. O corredor a chegar à frente de Jorge Montenegro e de David Livramento. Com este triunfo, o corredor da EFAPEL Glass Drive conquistava a geral das metas volantes, mas este quarteto recebia novamente a companhia dos corredores que seguiam em posição intermédia. Voltou a reagrupar, no entanto era gente a mais, um grupo tão numeroso que também dificilmente conseguiria manter-se junto. E por isso voltam a surgir as movimentações com o ataque de mais um quarteto. 2 corredores do EFAPEL Glass Drive, Filipe Cardoso e Sandro Pinto, recebiam a companhia de Luís Afonso, da Liberty Seguros Santa Maria da Feira, e António Olmo, do Loutano Dunas Douradas. Olha, eles não tiram! Ninguém tira aqui atrás! Deixa eu tirar a ele a rolar! Tira! Ouviste, Filipe? Deixa eu tirar! Indicação de Carlos Pereira para que seja Sandro Pinto a fazer o grande trabalho e deixar mais resguardado Filipe Cardoso. No entanto, é bom salientar que este é o grupo que na altura ficou como perseguidor, mas por causa de um engano que motivou também outros corredores e que acabou por ditar uma frente de corrida com os 4 que víamos no momento. E faltavam cerca de 30 km para o final. Na última montanha do dia, tudo se iria decidir. Ataque de Filipe Cardoso. Quem responde é o jovem sub-23 Luís Afonso. António Olmo consegue ir na roda, mas o ataque do corredor da EFAPEL Glass Drive faz descolar o colega da equipa, Sandro Pinto. Aquele que mais trabalhara também em favor de Filipe Cardoso. Filipe Cardoso, que numa primeira vez tem resposta dos adversários, ataca quase de seguida e desta vez ele parte definitivamente à procura da vitória final. Nova tentativa de Filipe Cardoso, desta vez a isolar-se na frente. Nem Luís Afonso nem António Olmo conseguem responder ao corredor feirense. Luís Afonso, vencedor da Taça de Portugal em 2011 no escalão sub-23, e António Olmo, o espanhol, que seria no final o rei da montanha deste segundo troféu, Conselho Oliveira de Azeméis, não conseguiam acompanhar o ritmo de Filipe Cardoso, que passava em primeiro lugar nesta montanha de segunda categoria. António Olmo, com o segundo lugar, assegurava então esse título de rei da montanha. Terceira posição para Luís Afonso. O corredor da EFAPEL Glass Drive tinha agora de enfrentar isolado os derradeiros 28 km até à meta em Oliveira de Azeméis. Oh, Filipe, agora não há volta a dar! Água! Dá-lhe água! Indicação de Carlos Pereira para Filipe Cardoso. É verdade que estava longe da chegada, no entanto, para um sprinter esta era uma difícil tarefa, manter-se isolado e conseguir também manter distanciado os adversários mais diretos. Oh Filipe, agora tem que ser à morte, meteste nelas, vamos embora. Filipe Cardoso, natural de Santa Maria da Feira, vizinho de Oliveira de Azeméis, conhecia bem este percurso, mas sozinho tinha aqui uma tarefa complicada. Mas a aproveitar muito bem a parte mais sinuosa deste final de corrida, aliás, como depois foi dito também por um dos outros intervenientes, no caso Luís Afonso, eles tiveram um pequeno percalço, caíram, ele e António Olmo, enquanto que Filipe Cardoso, com uma excelente técnica e conhecedor, como disseste, do percurso, ia alargando progressivamente a vantagem, não só para o primeiro grupo perseguidor, bem elucidativa, 2 minutos e 45, 5,40 para o segundo grupo e mais de 8 minutos na altura para o pelotão. Este é o grupo perseguidor, onde vinha Luís Afonso, Sandro Pinto e António Olmo. Este trio perdia mais de 2 minutos para o homem que continuava destacado na frente da corrida. Filipe Cardoso, corredor do EFAPEL Glass Drive, avançava para o triunfo nesta aventura a solo. Nesta fase, Marco, o que é que vai na cabeça dos corredores quando vão sozinhos, tão perto da meta?
Pois, principalmente e sendo informado da diferença que já tinha para os adversários diretos. Recordo, dos 3 que perseguiam, apenas 2 faziam esse trabalho, o terceiro era o seu companheiro de equipa, Sandro Pinto. Claro que há alguma calma já, alguma, diria, recuperação para o dia seguinte por parte de Filipe Cardoso. Como ele mais tarde também diria, as forças já não eram muitas, mas a vantagem que conseguir amealhar permite-lhe assim chegar à meta tranquilamente e festejar esta vitória tão importante para ele e para a sua equipa. O corredor de 28 anos já tinha ganho esta temporada a última etapa da Volta ao Alentejo, aqui a conseguir a segunda vitória da época numa corrida organizada pela Escola de Ciclismo Bruno Neves. Filipe Cardoso, que dedicou o triunfo ao colega de treino e amigo malogrado Bruno Neves, que deixou o pelotão dos vivos em 2008. Desde que a tragédia aconteceu, que gostava muito de vencer aqui, de vencer esta corrida. Fui hoje e estou contente de poder dedicar a vitória a estas pessoas. A celebração de Filipe Cardoso com as irmãs de Bruno Neves no final deste segundo troféu Conselheiro Oliveira de Azeméis, uma competição em que Filipe Cardoso venceu, segundo lugar para António Olmo, o corredor do Loutano, terceiro Luís Afonso, o melhor sub-23, e na quarta posição Sandro Pinto. Este era o primeiro grupo perseguidor de Filipe Cardoso. Alguns minutos mais tarde chegava o segundo grupo perseguidor, com ligeira vantagem para o corredor sul-africano da equipa de Horácio Barros. Dylan Girlstone a fazer o quinto lugar nesta prova, a mais de 6 minutos do vencedor Filipe Cardoso. O pelotão viria a terminar a prova muito mais tarde, depois deste grupo que seguia em posição intermédia, e a terminar então em festa este segundo troféu Conselheiro de Oliveira de Azeméis, uma prova que foi ganha por Filipe Cardoso, mas que teve outros protagonistas, nomeadamente César Fonte, nas metas volantes. Eu acabei por vencer as metas volantes. Não era o principal objetivo, mas é sempre importante para uma equipa vencer estas classificações secundárias. Com a terceira posição na corrida, Luís Afonso foi o melhor entre os jovens. Conheci algumas subidas, sabia que tinha que estar atento e que estar na frente para conseguir chegar com os primeiros. Quando o Filipe atacou, ele experimentou uma primeira vez e ainda fui com ele. A segunda vez esperei que o António Olmo tentasse reagir, para não ser sempre eu a fechar, e ele não reagiu, e então demos uns metros. Eu sabia que a dar uns metros ao Filipe a descer é quase impossível ir buscá-lo. Arriscámos, ainda caí e não deu. O segundo na corrida e rei da montanha foi o espanhol António Olmo. Nos hemos encontrado ahí con el compañero que estaba muy fuerte, ¿no? Estoy luchando, le he ganado la montaña, ¿no? Pero al final pues segundo, pero bueno, bien, la carrera muy dura y bien. Camisola amarela no pódio, o grande vencedor da corrida, Filipe Cardoso, da FAPEL Glass Drive. Era um percurso muito técnico na parte final e eu tentei jogar tudo aí nessa fase que jogava a meu favor e felizmente consegui uma vantagem que me permitiu na parte final, quando as forças acabaram, ter uma vantagem suficiente para chegar aqui em primeiro. A equipa de Filipe Cardoso, comandada por Carlos Pereira, a FAPEL Glass Drive, foi o conjunto mais forte neste segundo troféu Conselheiro. Oliveira de Azeméis é claramente hoje um concelho com uma dinâmica muito forte no desporto e o ciclismo não podia deixar de fazer parte do nosso calendário. O ciclismo é a modalidade desportiva com mais adeptos em Portugal ainda. Eu vi pelas estradas fora, pelos 100 km que percorri o concelho, muita gente na estrada a aplaudir aos atletas e, portanto, a verdade é que de facto foi um êxito e continuará a ser um êxito porque Oliveira de Azeméis continuará a apostar no ciclismo. A celebração no pódio deste segundo troféu Conselheiro, o ciclismo inundou de festa as ruas de Oliveira de Azeméis.